Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Conexão Porto, o seu programa que fala das empresas e profissionais que fazem do Porto de Santos o maior complexo portuário da América Latina. Hoje estamos aqui no Grupo Porto com o Marcelo Marques, que vai conversar com a gente sobre o surgimento da empresa e a atuação nesse mercado dinâmico. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Heraldo. Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Marcelo, fala pra gente um pouquinho como surgiu o Grupo Porto e em que setores, em que segmentos do comércio exterior a empresa vem atuando. O Grupo Porto foi idealizado em janeiro de 99, minha pessoa e meu sócio Roberto Porto, aliás, é a razão do nosso Porto. Tem tudo a ver. E nós idealizamos o Grupo Porto em janeiro de 99 e iniciamos as nossas atividades conjuntas em abril de 99. O Grupo Porto é formado por algumas empresas que seguem a cadeia logística de porto, agenciamento marítimo, operação portuária, a área de despacho aduaneiro. Temos um departamento de afretamento no Rio de Janeiro. Estamos aí no mercado há alguns anos atuando nos segmentos de exportação de açúcar, granel líquido, enfim, todo tipo de navegação, porque como agente marítimo nós trabalhamos 24 horas por dia, 365 dias por ano, atuando e atendendo o segmento. Certo, mas vocês então já atuavam nesse setor e resolveram se unir e fundar a empresa? Sim, o Roberto atuava no setor de despacho aduaneiro e eu atuava como agenciamento marítimo, também, já na época como agenciamento marítimo. Eu venho há 40 anos, comecei lá em 76 no Instituto do Açúcar e do Álcool, Ministério da Indústria e do Comércio, IAA. Desde então a gente vem trabalhando no segmento de exportação de açúcar, que é uma das nossas principais áreas de atuação, até por conta dessa experiência que a gente tem nesse mercado. E aí vem atrelado o álcool, vem atrelado outras cargas. Por muitos anos nós somos os pioneiros em carga de projeto aqui no Brasil, levando equipamentos para as empresas no Norte, Nordeste, transformadores, enfim, dando a segmento também de carga de projeto. Agora, Marcelo, qual é o diferencial do Grupo Porto para se manter num mercado tão competitivo como este? Determinação, vontade e, acima de tudo, contar com colaboradores que fazem a diferença na empresa. Hoje em dia, você sabe que a empresa não é como há 20, 30, 40 anos atrás, que aparecia o diretor da empresa, o dono da empresa e comandava. Hoje você depende dos teus colaboradores. Aqui em Santos, com, por exemplo, o Cauê, o Moisés, a nossa gerente lá em Paranaguá, a Elizabeth Millar, é nossa gerente, ela é a nossa Margaret Thatcher, é a nossa idle hand. O Edelson lá no Rio de Janeiro, o Jorge Granado, Departamento de Afretamentos no Rio. Então a gente depende muito dos colaboradores. Nós somos só os facilitadores para que eles consigam fazer a empresa tocar adiante. Na verdade é uma engrenagem que tem que estar bem lubrificada para poder funcionar como Exatamente. Um todo, né? Se uma peça falhar, exatamente. Tanto eu como o Roberto compromete hoje, todo o esquema. Tanto eu como o Roberto hoje nós somos os consultores. Pelo tempo e pela experiência no mercado, a gente acaba fazendo uma consultoria para que o nosso pessoal, realmente, eles apareçam. Eles é que precisam aparecer, porque eles é que são a engrenagem da empresa que faz a empresa funcionar. E não é só a nossa empresa, não. É toda e qualquer empresa hoje, em todo segmento. Por exemplo, se o Câmara não estivesse aqui hoje, como é que nós estaríamos trabalhando? Então, nós dependemos dos nossos colaboradores. Agora, Marcelo, como é que você analisa o mercado, principalmente a partir desses 2 últimos anos, quando o país ingressou em uma crise muito grande? A gente sabe que para o exportador é um bom momento, mas na verdade aquele que importa, quer dizer, a balança fica um pouquinho, pende mais para um lado. Eu acho que ela não está pendendo mais para um lado nem para o outro, até porque o exportador de hoje é o importador de ontem. Se ele não tiver insumos, se não vier o fertilizante, se não vier todos os produtos da quais ele precisa, maquinário, engrenagens,
peças, por exemplo, na área sucroalcooleira, o pessoal depende muito de peças vindo de fora, peneiras, uma série de equipamentos que nós não temos ainda no Brasil, ou preços muito mais caros, apesar da diferença cambial, ainda é preciso trazer de fora. Então, há só uma compensação. Então, no frigir dos ovos, eu acho que a gente ainda está trilhando por um caminho bastante, não difícil, eu acho que as coisas já estão começando a melhorar. Aliás, eu acredito sempre que vai melhorar sempre, vai melhorar amanhã, vai ser melhor do que hoje. E a gente está vendo isso no açúcar, a gente está vendo isso em algumas áreas de grãos, granel líquido, a coisa está se desenvolvendo. Talvez não com a velocidade que nós gostaríamos e que nós estávamos acostumados há 15 anos atrás, quando nós estávamos no tempo do Plano Real, que a coisa ia muito bem, mas tudo é cíclico, né? Tudo muda. Marcelo, você tocou no álcool. Eu lembro de alguns anos atrás, o Brasil, eu acredito que até hoje ainda, mantém uma produção muito grande, mas se queixava muito da falta de armazenagem, de estocar esse material para poder exportar depois. Hoje, o mercado já supriu essa falha ou ainda... Não, ainda há uma demanda grande e uma falta de armazenagem, de tancagem. Mas essa tancagem ela está se diversificando, ela já não está mais aqui no Centro-Sul. São Paulo, Paranaguá, Rio de Janeiro, é uma coisa que já está indo para o norte, no Nordeste ela já está bem adiantada e está chegando lá em São Luís, no Nordeste, está chegando lá em Macapá, está chegando lá em Santarém, ou seja, essa produção de álcool, assim como a de grãos, ela também está se diversificando e está começando a ter um bom escoamento pelo norte e nordeste do Brasil, principalmente pelo norte. Na área de grãos, a empresa atua também? Sim. Com certeza, tanto na área de agenciamento marítimo quanto na área de afretamento de navios. Certo, mas aquele problema aí daqueles gargalos, isso parece que já está bastante encaminhado, né? Olha, os gargalos, eles vão continuar a existir a vida inteira. Aliás, nós desejamos que eles continuem, porque ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente tem gargalo, quando a gente tem fila de caminhão, é sinal que os navios estão carregando 40 mil toneladas por dia, é sinal que nós estamos tendo um desenvolvimento grande. O que precisa ter é o seguinte, é tirar os caminhões da estrada. Nós precisamos investir em ferrovias, em hidrovias. Um porto como o de Santos, por exemplo, por que uma situação tão difícil que está passando a Cozipa, que está passando aquele pessoal lá, por que a gente não faz um sistema de descarregar esses caminhões por barcaça e trazer para Santos? Por que os grandes terminais que nós temos aqui no corredor de exportação, ou até mesmo no Guarujá, não recebem isso por hidrovia, por barcaça, vindas, por exemplo, da Cozipa? Aliviando todo o trânsito, Santos, Cubatão, aliviando todo esse trânsito. A gente precisa buscar criatividade, a gente precisa buscar maneiras alternativas, mas a gente está tão acostumado com o caminhão que a gente esquece da ferrovia e da hidrovia, inclusive para nós aqui. Esse exemplo que você deu mexe também um pouco, tem a ver um pouco também com a cabotagem brasileira, que foi um sistema que foi até, de certa forma, deixado de lado, ou não cabe mais espaço para a cabotagem? A minha opinião, eu acho que a cabotagem cabe sim, e não cabe num sistema arcaico que a gente vem trabalhando. Por exemplo, eu tenho inúmeros armadores que saem da Argentina vazios para os Estados Unidos. E que poderiam passar no Rio Grande do Sul, pegar arroz e levar para Recife. Podiam passar em Paranaguá, pegar veículos e levar para Maceió. Mas não podem, porque não tem bandeira. Não podem, porque para atuar num segmento desse sai muito caro, porque você tem que pagar um waiver, você tem que comprar uma bandeira de um armador nacional que está com um navio fundeado em frangalhos lá no Rio de Janeiro e ele só tem a bandeira. Então eu acho que tem que mudar a legislação. A hora que a gente falar, olha, armador, você que está vindo para os Estados Unidos, você quer passar aqui, levar o arroz, levar os veículos, ou enfim, fazer a cabotagem, você vai pagar para um fundo especial de saúde ou um fundo especial para ensino. Você vai pagar 10 mil dólares como uma taxa para fazer esse transporte. Os armadores vão fazer
Com o maior prazer. Sim, Por quê? porque Porque para eles ele não vai cobrar o frete, ele vai cobrar uma ajuda no combustível, porque ele precisa ir para os Estados Unidos de ele qualquer vai jeito. ter que ir de qualquer maneira, não é? Exatamente. E aí, Então, se ele puder quem aliviar a ganha? despesa, E quem ganha com isso? A população. E não só a população com relação a custos, tem outras coisas envolvidas aí. Por exemplo, um caminhão rodando 2.000 quilômetros vai contra a lei de descanso das 11 horas, porque o camarada não vai parar. Quando você tira um caminhão da estrada, você tira melhores condições, menos manutenção por parte do DENIT, você dá um incentivo, por exemplo, você diz, olha, o caminhão tem que rodar no máximo 200 km, 300 km, para poder chegar no porto e mandar essa carga lá para norte ou vice-versa. Isso é interessante. sem contar também a interferência direta no preço, no custo do produto. Exatamente. Que vai chegar para o consumidor final. Muitíssimo mais barato. Sem contar a poluição, a disparidade de caminhão-navio hoje em dia ela está 30 por 1. Um caminhão descarrega mais dióxido de carbono 30 vezes mais do que um navio. Só aí o governo já tinha um ganho porque ele começaria a vender os bônus de carbono lá na Inglaterra. Já era um ganho interessante para o governo investir em outras áreas. Então você acredita o quê? Que falta um pouquinho mais de atenção dos setores governamentais, um olhar mais atento para esse setor? Eu acho que, eu particularmente acho que o governo deveria olhar um pouco mais para os interesses da população, para os interesses do brasileiro e esquecer um pouco o lobby, esquecer um pouco aquelas coisas que a gente vem trazendo lá de trás, que é bandeira, que é interesse particular. O interesse da população é que está acima de tudo. E deixaria de se falar tanto em aumento de imposto, em alterar legislação previdenciária. Quer dizer, tem como, né? Conter a crise. Até porque é com trabalho que a gente consegue combater a crise. E numa situação como essa, por exemplo, dos navios, você tem mais trabalho nos portos, você tem mais trabalho na rodovia, naquele curto trajeto, nas armazenagens, ou seja, você tem uma gama de serviços por toda a costa do litoral brasileiro, que é uma das maiores do mundo, com essa quantidade enorme de portos, e dando trabalho para todo mundo. Sem contar que movimenta não só, né, o setor portuário, mas todo o setor comercial em torno toda a cadeia que envolve, desde a produção... Você falou desde a alimentação até veículos aí. Veículos, insumos, por que não insumos? Às vezes o cliente consegue trazer uma quantidade X de uma carga para Salvador e ele está com uma quantidade enorme desta carga lá em Salvador, e precisa transferir isso para Santos, precisa transferir isso para Paranaguá, e ele fica dependendo da cabotagem. E por que ele não usa um navio que esteja descendo para fazer isso? E gerar interesse. Porque o pessoal fala tanto de imposto. Cadê o imposto que a gente cobra? Todo mundo paga imposto por esse serviço. Muito bem. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no Conexão Porto e já voltamos daqui a pouquinho com o Marcelo Marques, do Grupo Porto. Já de retorno aqui para o Conexão Porto, estamos conversando com o Marcelo Marques, do Grupo Porto. Marcelo, nós tivemos aí nos últimos anos o surgimento de novos terminais privados aqui no Porto de Santos, que naturalmente fez crescer, né, a movimentação de cargas. Esse crescimento do Porto como um todo vem atendendo a expectativa ou ainda falta muita coisa? Eu acho que vem atendendo a expectativa e há um interesse nós que trabalhamos no segmento de agenciamento marítimo, operação portuária, enfim, trabalhamos com navios, que cresça cada vez mais, que seja cada vez maior o volume de terminais que venham para Santos, não só de container, mas de container, de grãos, o que a gente chama de multiterminais. Ou aquele que vem com capacidade para receber carga líquida, tancagem, que ele possa receber o container, que ele possa receber o grãos, enfim, que seja um multiterminal, não só container. Container eu acho que a gente já tem um número bastante elevado, a gente precisa procurar diversificar esse tipo de terminal e cargas. Tá certo. E como é que você analisa essa questão da dragagem, que
os processos aí de licitação vêm sofrendo alguns tropeços, abre, para, enfim. E é necessário, né, para a manutenção e para possibilitar a vinda, né, de navios, a própria navegação em si, né? Exatamente. Olha, a dragagem ela sempre foi, já nos tempos de Companhia Docas de Santos, ela já era importante, porque a própria família Guinea tinha sistema de dragagem dos pontos que ela tinha aqui. Tinha até uma equipe da Companhia Docas que fazia a dragagem. Então a dragagem é importante. Nós precisamos mudar talvez o nosso sistema de contratação de dragagem. Eu não sei se privatizando os portos, eu não sei como fazer, mas buscar empresas internacionais que possam vir para o Brasil, cobrar por esse serviço, ou seja, pelo tamanho de navio, ou pelo tamanho de cada terminal, enfim, a cobrança não importa como ela vai ser, mas termos uma ou duas empresas fixas com dragagem constante aqui, porque vai ser difícil você chegar a 15 metros no canal principal. Alguns terminais desejam chegar a 13, 14 metros, porque é difícil você manter isso em função climática. Nós estamos aqui na beira da serra, chove muito e vem muito detrito e acaba tudo estourando aqui no nosso terminal, no Porto de Santos. É verdade. Nós falamos aqui do Porto de Santos, mas nós estamos assistindo também a diversificação ali no Porto de São Sebastião. Antes era só combustível, né? E como é que você está analisando isso? É importante? É um novo terminal que vem se somar aí para as necessidades do Brasil, que é o Brasil que todo mundo espera, né? Um Brasil que movimenta as suas cargas e tem uma tendência assim de crescimento, realmente. Olha, você vai ver pelo meu semblante que quando eu falo de São Sebastião, eu falo com muito amor, com muito carinho. É um porto que realmente a gente tem uma expectativa que tem um crescimento muito grande, principalmente se ele conseguir ter uma ferrovia chegando ao porto. Aliás, eu tenho convicção absoluta, o dia que chegar uma ferrovia no Porto de São Sebastião, aquilo vai ser um boom enorme. As empresas que hoje estão buscando terminais no norte do Brasil, lá para Macapá, Santarém, nada contra esses terminais, aliás, é o progresso que está chegando lá, mas o dia que o terminal ferroviário chegar aqui em São Sebastião com um calado de 18 metros, natural, meu Deus, vai ser uma maravilha e aquele porto vai crescer muito. Há alguns impedimentos, porque São Sebastião está ali no canal de Ilhabela, então há algumas cargas que são naturalmente impeditivas por conta do proteção ambiental. Pois é, o grande desafio é exatamente isso, né? É exatamente esse, conjugar o crescimento com a preservação ambiental, né? Eu acho que a preservação ambiental é muitíssimo importante, aliás, isso já é um papel que vem sendo montado, orientado e controlado pelo pessoal de São Sebastião, lá do DERSA, do Dr. Brix, enfim, ele tem uma política ambiental muito séria, eles têm um controle bastante sério e é um porto realmente que eu tenho certeza que vai dar um boom muito grande. Agora, o detalhe importante nós precisamos ter uma rumo ALL olhando para aquele porto lá para que possa chegar a ferrovia. A ferrovia chegando ali, eu tenho certeza absoluta que vai ser um crescimento não só do Porto de São Sebastião, mas como de toda a área, toda a região vai dar um boom muito grande. Porque ele está bem centralizado, né? Você pega a região do Vale do Paraíba, né? E a nossa costa aqui todinha, né? E sem falar nas Santista, São Paulo. Sem falar nas indústrias que tem ali no Vale do Paraíba, Gerdau e outras tão importantes indústrias que tem ali no Vale do Paraíba, que hoje são obrigadas ou ter suas cargas pelo Porto de Santos ou a Sepetiba, Rio de Janeiro, com São Sebastião aos pés delas. Ou seja, realmente vai ser muito interessante para toda a cadeia da área. Marcelo, a gente falou um pouquinho sobre preservação ambiental, as questões de segurança, essa coisa toda, e a CODESP aqui baixou uma resolução, a DIPRE 126 de 2016, é recente, de 26 de junho agora, determinando alguns cuidados ou
repassando algumas atribuições para o abastecimento de navios, né? Me parece que hoje o armador ele é responsável pela montagem daquelas barreiras, né? Para evitar ou conter eventuais vazamentos. Quer dizer, uma atribuição a mais para o armador? Olha, eu acho que a Codesp ela foi infeliz na colocação dessa resolução. Aliás, todos nós podemos errar. O que importa é que a gente possa corrigir e fazer corrigir. Assim como a Codesp fez alguns anos atrás com a taxa de utilização do porto, a famosa TUP, que ela repassava os armadores e depois de algum tempo ela entendeu que os armadores repassavam isso aos exportadores e importadores e não tinha o porquê ela ter um intermediário e ela passou a receber direto de importadores e exportadores, é a barreira de contenção. Ela, infelizmente, ela colocou que a responsabilidade pela instalação das barreiras de contenção são dos armadores. Só que além dela estar interferindo numa relação comercial, ela está criando alguns problemas sérios. Por quê? Porque a Petrobras, quando vende o bunker, ela vende na condição FOB, Free On Board, ou seja, colocado livre de despesas dentro do navio, entregando no navio. Então ficaria, e é de responsabilidade da Petrobras a colocação dessas barreiras, porque ela vende nesta condição. E assim é feito em Rio Grande, Paranaguá, Rio de Janeiro, só que nesses portos a autoridade portuária determinou que sejam colocadas barreiras de contenção pelo fornecedor. Se o fornecedor vai cobrar do armador ou não, se ele vai repassar isso com custo ou não, isso é uma relação comercial entre os dois. Mas é uma responsabilidade do fornecedor. Aqui em Santos, infelizmente, colocaram como responsabilidade do armador e isso está criando uma celeuma, está criando algumas situações desagradáveis, inclusive com armadores nos Estados Unidos, armadores na Europa, armadores na Ásia, que já estão nos questionando de não fazer mais bunker aqui, fazer bunker no Rio de Janeiro, fazer bunker em Salvador. E acredite, isso vai ser um prejuízo enorme para a cidade, porque o combustível não é barato e se paga o ISS pela utilização de barcaça, ou seja, se paga impostos que são recolhidos na cidade. Perder este quinhão, perder isso por conta de colocação errônea pode significar muito. Mas a Codesp a gente sabe que tem um pessoal jurídico bem treinado, comercial bem atuante, e eu tenho certeza que eles vão rever isso, porque o prejuízo para o porto, para a cidade, para os terminais serão enormes, até mesmo operacionalmente. Você veja, você tem duas empresas hoje colocando essas barreiras de contenção. Eu tenho 4, 5 navios precisando receber o combustível. Eu coloco barreira num navio aqui na ponta da praia, no corredor de exportação. Eu coloco outra barreira na Lamoa. Enquanto isso, eu fico com o navio no Tecom parado, com o navio no terminais de contêiner parado, aguardando a barreira de contenção para receber o combustível para poder ir embora. Se fosse a Petrobras colocando, cada vez que a barcaça dela chegasse no navio, ela já estava com as barreiras sendo colocadas, ou seja, não haveria nenhum atraso por conta de aguardando barreira de contenção. Quer dizer, guardadas as devidas proporções, seria o caso de eu encostar num posto de gasolina para abastecer o meu carro e eu ter que fazer a proteção ali num eventual vazamento da bomba. Seria mais ou menos isso. Seria, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo dizer que é o seguinte: você vai ter que ter um casulo para cobrir a bomba de gasolina no seu carro toda vez que você chegar no posto de gasolina. E é uma obrigação sua, motorista, não é do posto de gasolina. É você, motorista, que tem que ter o seu casulo. Mas a gente já viu isso aí com o kit primeiros socorros e outros mais, né? Extintor. Extintor. Bom, mas isso nunca aconteceu no porto. Certamente há uma queixa e a Codesp deve analisar novamente essa questão. Sinceramente, eu espero e desejo que a Codesp, através do seu departamento jurídico, departamento comercial, possam tomar medidas rápidas para solucionar esse equívoco na emissão dessa resolução, porque realmente essa resolução
vai trazer consequências muito desagradáveis para nós que trabalhamos aqui no Porto de Santos. O Santos, cidade de Santos, anunciou obras para facilitar o acesso ao porto. Umas obras que já são aguardadas há pelo menos 30, 40 anos. E parece que foi dado o start. Nós estamos acreditando que essas obras serão efetivamente realizadas. E também a segunda fase lá da perimetral. Como é que você vê esses investimentos que já vêm, de certa forma, tardio aqui para o nosso complexo portuário? Oxalá isso possa vir, não seja só mais uma campanha política ou mais uma fazendo parte das campanhas eleitorais. Oxalá isso realmente possa vir, a gente possa ter uma implementação de serviços, de obra, de infraestrutura no Porto de Santos, começando lá com o anel viário, o túnel, Zona Noroeste, que pode nos ajudar muito, a nossa ponte aqui, que outro dia desse eu estava vendo no jornal de 1973 dizendo que de setembro não passa ponte. Enfim, a gente Sabe lá tem... que setembro que é esse? Não, nós estamos falando de setembro de 73. Enfim, eu gostaria realmente e quero acreditar, como bom brasileiro, que ela vai acontecer, que elas vão acontecer. Agora, Marcelo, o Grupo Porto em si, quais são as perspectivas agora, os planos de crescimento, investimento, atuação em novos segmentos, enfim, como é que você vê, vocês, naturalmente, estão planejando a empresa para os novos desafios aí do país? Olha, nós do Grupo Porto estamos correndo, como diz nossos amigos, nós estamos sempre correndo atrás. E buscando alternativas, buscando novos negócios sempre, independente da área de atuação, porque nós trabalhamos numa cadeia vertical de negócios, quer na área de afretamentos, agenciamentos, quer na área de agenciamento, despacho aduaneiro, muito atuante há mais de 30 anos. Enfim, nossos escritórios de Paranaguá, Rio de Janeiro, estão atuantes, temos subagentes por todo o Brasil, em Vitória, Maceió, Recife, enfim, por todo o Brasil. Tivemos recentemente lá em Tocantins para falar sobre Matopiba, do Cordão, enfim, estamos atuando, estamos correndo, estamos buscando, sem esquecer dos nossos contatos, dos nossos principais clientes lá no exterior, daqueles que não são muito caros e daqueles que estão aqui no Brasil, que são a razão do nosso dia a dia aqui no escritório da Porto. Conversamos com o Marcelo Marques, do Grupo Porto, e desde já convido você para a nossa próxima parada, o nosso próximo Conexão Porto.